Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast RH Estratégico. Eu sou a Lilian Sanches, estarei aqui hoje recebendo uma super convidada, autora de um monte de livros, professora. Sempre que ela aparece por aqui, vem gente e fala assim: nossa, ela foi minha professora! Então, quem sabe aí também você não tem essa história junto com ela. Inclusive, fica aqui junto a esse episódio o link para o LinkedIn dela. Depois siga, acompanhe, faça contato direto, que é uma mega especialista, tem muito a agregar aqui. O tema de hoje, sucessão. E nossa convidada está aqui para contribuir muito mais com a experiência dela, falando inclusive sobre sucessão em empresas familiares, um grande dilema, muitas vezes uma questão de conflito que extrapola o âmbito empresarial e vai parar na sala de jantar no final de semana das pessoas, né? Então, muito bem-vinda, Sâmia, se apresenta para o pessoal. Boa noite para todos, boa tarde, bom dia, né? Tudo vai depender da hora que você vai estar escutando o nosso podcast. Eu gosto até de comentar, Lilian, que assim, o meu desejo de começar a trabalhar com essa questão de sucessão familiar, na verdade, veio de uma inquietação pessoal. Aí eu preciso contar um storytelling, né? Eu venho de uma empresa familiar do Piauí, que durante 41 anos, entre outros sócios, meu pai teve outros sócios, né? Constituiu um serviço hospitalar de alta complexidade e outros serviços. E a primeira pessoa que me entregou um livro falando sobre empresas familiares foi o meu pai. Entretanto, na hora de fazer o processo de sucessão, que ele sempre falava que ele queria fazer, que ele desejava fazer, ele não conseguiu fazer. Acabou que nós tivemos tantos conflitos, eu mesma, inclusive com 26 anos de idade, resolvi vir morar em São José dos Campos e não voltei, e quis criar uma carreira solo. Um outro irmão meu foi morar em Brasília. Outros 3 irmãos médicos foram trabalhar, inclusive no hospital com ele, mas eram tantos conflitos, tantos problemas, que toda vez que eu ia para Teresina, eu falava, meu Deus, o que é isso? Bem, aí o que acontece? Depois de 41 anos que a empresa existiu, os negócios e tudo mais, acabou que o negócio foi vendido, porque realmente ficou inviável de manter as empresas como um todo, e acabou que ninguém tocou a sucessão propriamente dito, mesmo ele desejando, e mesmo ele tendo sido a primeira pessoa que me deu um livro sobre sucessão de empresas familiares. E isso sempre me causou muito incômodo, porque eu via na minha própria história familiar, na minha própria história profissional, o que tinha acontecido. Eu não vou falar que não deu certo, porque meu pai nos proporcionou uma boa formação. Todos nós temos uma carreira relativamente muito bem sucedida, todos somos autônomos, sem qualificações, mas há um negócio, aquele CNPJ, que gerou todo o conforto da nossa própria família, na hora de passar de uma geração para outra, isso não aconteceu. Diante desse meu incômodo, e, paralelamente, sempre trabalhei com consultoria, há mais de 30 anos trabalho com consultorias, e trabalho sempre com pequenas e médias empresas, e chegava nos locais, e lá se via o mesmo problema, como passar, como transferir e várias outras questões. Aí eu falei, sabe uma coisa? Não é possível, gente. Deve ter uma forma que ajude as empresas a melhorarem essa transição de uma geração para outra com menos dificuldades. E aí foi quando eu comecei literalmente a estudar o assunto, né? Então fui no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, fui no INSPER fazer curso, fiz também na FGV, comecei a ler, inclusive produzi um livro sobre empresas familiares, para encontrar, eu diria assim, trilhas, caminhos que, de repente, outras empresas podem desenvolver e melhorar esse resultado no sentido de transferir o patrimônio da própria família e da própria empresa, digamos assim, para gerações futuras, né? Tentando fazer com que as empresas elas não morram. No nosso caso, até como exemplo, a empresa nossa em si, ela morre porque ela deixou, vamos falar assim, a nossa família deixou de ter a propriedade sobre. Mas a empresa especificamente foi vendida para um outro grupo, os empregos foram mantidos e, obviamente, entrou um outro modelo de gestão. Mas, assim, o que está em grande jogo aí são 3 elementos super importantes numa sucessão de empresa familiar. Né? A manutenção da família,
né, em termos estruturada, a manutenção da empresa enquanto modelo de gestão e também da sociedade de todo o patrimônio envolvido. Então, assim, eu gosto de comentar, as pessoas, quando começam a falar comigo sobre empresa familiar, primeiro eu gosto de me colocar eu como objeto, né? Assim, eu passei por isso, vivi isso, então eu digo assim, que eu discuto uma dor que eu mesma passei. Eu acho que isso é muito enriquecedor. Com certeza, quando a gente tem experiência, quando a gente sente na pele, muitas vezes a gente tem essa visão muito clara, né? E tem uma questão também, que eu já falei até sobre isso, a gente acaba também fazendo, dentro de consultoria de RH, muitas vezes o que a gente se depara, né? Não só com os programas de sucessão, mas com a própria parte do design organizacional. E muitas vezes a gente vê pessoas que são da família, que estão ali sendo preparados, de repente, numa linha de sucessão, mas que a gente já se depara muito com gente que levanta a mão e fala, não é isso que eu quero, né? Eu estou trabalhando aqui, alguns, inclusive, gostam do que fazem, gostam de estar na empresa, mas não se veem assumindo essa posição, assumindo essa cadeira, né, como responsável maior dentro dessa empresa. E daí, quando a gente fala de sucessão, a gente também não pode deixar de lado essa questão de visão de mercado, né, Sâmia? Porque diferente do que aconteceu na sua família, que muitas vezes acaba sendo realmente esse o destino, uma vez que eu não tenho um sucessor, né, dentro da família, eu acabo optando por vender o negócio. Inclusive, tem negócios que fecham, né, que desistem de tocar exatamente por isso, não tem ninguém pronto, preparado, que queira realmente assumir, já vi muitos casos desses. Mas também existe a questão de, muitas vezes, buscar alguém de mercado para assumir aquilo, né? E o próprio fundador acabar indo ali para uma posição, de repente, de conselho, né? Fala um pouquinho também sobre isso, acho que é legal a gente falar, porque nem sempre o sucessor é a família, né? Sim. Pode acontecer da gente buscar isso fora. Porque, assim, geralmente, quando a gente fala de sucessão, a gente remete aos familiares, né? Digamos assim, mas não necessariamente. Inclusive, até bom e até é bom, né, para a gente falar o seguinte: herdeiro é diferente de sucessor, né? Eu já ia falar isso. Eu já ia exatamente falar isso. Uma coisa é ser sucessor, outra coisa é ser herdeiro. Mas quando a gente fala de sucessor, muitas vezes a gente relaciona alguém da família no aspecto da herança e tudo mais. Mas a herança, gente, é só quando a pessoa morre. Enquanto a pessoa está viva, não tem a herança, né? E aí, assim, a questão do sucessor, eu já tive caso também que eu atendi, e que, por acaso, o empresário tinha 2 filhos, e nenhum dos 2 filhos tinha nenhuma formação e nenhum interesse de trabalhar naquele negócio do pai, do ramo que era o negócio do pai. E o que aconteceu nesse caso? Ele tinha um funcionário já de longa data, que ajudou, inclusive, a desenvolver todo o patrimônio que ele tinha, e nós trabalhamos a constituição de um acordo de acionistas, onde a gente fez toda uma escala de crescimento de participação societária para esse funcionário, que já era de grande confiança, era um assunto, inclusive, já muito tratado entre esse empresário e esse funcionário, e aí nós fomos costurando e desenhando todo esse modelo de acordo com aquela empresa em específico. Então, assim, a sucessão não necessita ser só com família. Nesse caso, também a gente criou todo um sistema de governança para que essa pessoa que está entrando, né, para fazer a sucessão, ela demonstre continuamente os resultados para esse majoritário, a ideia era que ele ficasse sócio majoritariamente. E lá no futuro, que ainda não tínhamos definido um prazo, ele sairia da empresa e esse outro ficaria 100% proprietário, digamos assim. Uhum. Então, a gente desenhou para isso. E isso também é importante falar, sabe por quê, Lília? Porque muitas vezes aquela família tem como aquele negócio como única fonte de renda. Então, assim, às vezes aquela empresa ela não pode deixar de existir, porque tem pessoas que precisam daquele capital, que é o que sustenta, inclusive, a família. Então, aí você tem que criar todo um sistema de governança para que esteja a prestação de contas, para que seja uma relação de transparência, uma estrutura de informação, para quem não está dentro da empresa numa operação, ou às vezes também até está na operação, mas não está em cargo de gestão. Porque, assim, eu estou com outro caso aí, fazendo um trabalho, em que são alguns sócios, e os filhos desses sócios, eles não têm perfil de estar na gestão. Mas eles têm 2 situações lá que trabalham dentro da empresa, mas não em cargo de gestão.
Porque às vezes você não se identifica mesmo como uma pessoa de comando. Aí uma pessoa, até que eu entrevistei, ela falava assim para mim, olha, Sâmia, eu estava em pânico de conversar contigo, de você dizer que eu tenho que suceder minha mãe. Mas eu não quero suceder minha mãe. Eu quero ficar numa atividade operacional. Eu tive uma situação bem parecida, que assim, numa conversa nesse levantamento, mapeando, né, as pessoas ali para sucessão, ao conversar com o filho do fundador, a primeira coisa que ele falou, olha, se essa consultoria é para falar que eu tenho que assumir o lugar do meu pai, eu já falo logo que eu não quero. Exatamente. Eu não gosto disso, eu estou aqui, mas a minha praia é outra. Então, assim, ele já deixou claro. E sim, na expectativa do pai, seria ele que assumiria aquela posição. Tem um fator interessante, até quando a gente fala dessa questão de trazer um sucessor externo, e quando a gente está falando externo, pode ser do mercado, mas pode ser alguém que já está na empresa também, né? Que está sendo formado ali, que inclusive vai ter oportunidade, né, de assumir maiores responsabilidades dentro da empresa. E muitas vezes tem gente ali que conhece, né, que está dentro do dia a dia há muito tempo. Mas também pode ser uma boa oportunidade, né, Sâmia, quando a gente tem realmente herdeiros que estão sendo preparados como sucessores, então a gente já deixou claro essa diferença, né? Nem sempre herdeiro é sucessor, não automaticamente. O herdeiro tem que ser preparado, se ele tiver realmente essa vontade, né, essa ambição de seguir ali com o negócio. E às vezes trazer esse externo, você ganha tempo para que esse herdeiro sucessor, ele fique ali mais tempo em atividades, conhecendo o negócio, conhecendo a operação, conhecendo a estratégia, e com isso, inclusive, blinde e se consolide antes de ele ir realmente para as cadeiras principais, né? Isso. Queria a sua visão sobre isso. Então, aí, Olília, eu diria assim, que é muito importante, inclusive, envolver os profissionais de recursos humanos da empresa. Porque esses profissionais de recursos humanos, por exemplo, eles podem, junto com o fundador, digamos assim, ou com a pessoa que vai fazer a transição aí, criar um plano de desenvolvimento profissional e pessoal dessa pessoa que venha a ser o fundador. Então, assim, eu estou conversando com um cliente agora, inclusive, que ele comentou assim, minha filha só tem 19 anos, eu acho que ela tem todo o potencial, ela já trabalhou, mas até parou, porque está estudando, tudo mais dificultou, mas ela tem, acho que ela tem a pegada para entrar. Beleza, então assim, olha que interessante, tem 19 anos, está estudando, está fazendo faculdade, e você pode desenvolver para ela, ou ir com ela, né, junto para a empresa, um plano de desenvolvimento dessa pessoa, inclusive trabalhando fora da empresa. Porque assim, é interessante também a experiência de trabalhar fora da empresa, da sua família e tudo mais, porque você vai entrar num ambiente neutro, você vai ter, se autovalorizar, porque de repente o teu desempenho pode ser muito bom por você, propriamente dito, né? Pela sua capacidade. Então, assim, eu diria que seria muito importante envolver a área de recursos humanos, da mesma forma que pensa um plano de desenvolvimento do profissional, de uma liderança, você também tem um plano de desenvolvimento daquela pessoa que vai fazer a sucessão. E não existe também um modelo único. Tem empresas que sugerem que a pessoa sempre tem uma experiência fora da empresa primeiro. Tem lugares que não, que a pessoa pode começar na empresa, mas desde que ela comece num cargo operacional. Para quê? Para que ela possa conhecer o negócio, né? Então, assim, nós já estamos no mercado e já passamos por muita função operacional. Quando você começa a sua carreira numa função operacional e você literalmente debruça pelos processos, você vai conhecer o negócio de uma forma mais efetiva do que só do cargo de comando, né? Então, assim, uma outra ideia também é entrar pelo viés operacional para ir crescendo dentro daquela empresa. Eu já vi algumas vezes, na minha opinião, completamente errado, pessoas que orientam, não, porque você é filho do dono, você já tem que entrar como diretor. Não. Eu já vi também essa mesma, tem um profissional no mercado que fala isso. Tem que entrar como diretor e com um salário alto. Não. Porque você cria, dessa forma, um senso, inclusive, de injustiça para os demais. Para quem está lá, né? Exatamente. Então fulano só ganha porque é filho do dono. E aí você, achando que vai motivar seu filho, né, deixar seu filho ou a sua família mais motivada porque vai ganhar mais, ela acaba criando para ela própria uma desarmonia para com os outros que trabalham na empresa. E aquelas pessoas que trabalham na empresa vão olhar para essa pessoa como filho do dono, e não pela competência técnica dele, né? Então, assim, resumindo, é necessário alinhar todo o trabalho junto com a equipe de recursos humanos para fazer um plano de desenvolvimento de acordo com o perfil de cada empresa, para esse possível sucessor
que por acaso pode ser o herdeiro. Sim, excelente. Inclusive, ó, gente, minhas 2 filhas trabalham já aqui na empresa, né? Fazem faculdade, tudo. E as 2 são o quê? Estagiárias, né? Começa lá de baixo, aprendendo, literalmente, da nossa época, né? Que estagiário picava papel, pegava impressão e coisa do gênero. Sim, começa fazendo as atividades mais operacionais, e depois vai aprendendo, vai se desenvolvendo, inclusive para ganhar maturidade, né? Eu acho que, assim, independente de conhecimento, de formação, porque a gente vê pessoas com uma excelente formação, mas a própria questão da maturidade, lidar com situações complexas, lidar com pessoas, enfim, tem muita questão. Quero pegar um ponto que você trouxe da participação do RH. O que muitas vezes acaba acontecendo, né? Por se tratar de família, e essa questão do fundador, que depois, inclusive, eu quero que você fale um pouquinho sobre essa questão de cultura de empresas familiares, né? Muitas vezes esse mito do fundador presente, que é referência para tudo, ninguém faz nada sem pedir a bênção, né, desse fundador, e isso também traz ali algumas complicações no processo de sucessão, né, quando ele tem essa imagem muito forte. Mas aí, voltando aqui para o RH, é que muitas vezes o profissional de RH ele tem dificuldade de entrar nessa conversa. Ele tem dificuldade, inclusive, de falar sobre essa sucessão do fundador, como se estivesse ali dizendo que o tempo dele já passou, né? Que já não está mais na hora dele continuar na ativa. E, na verdade, né, gente, assim, vou até trazer um ponto do que eu acredito, do que eu converso, tá, com empresários por aí, quando se trata de empresas familiares. Quando a gente é funcionário de uma empresa, a gente precisa deixar sempre pessoas preparadas para nos suceder. Seja porque a gente vai ser promovido, alcançar outro desafio, seja porque uma hora a gente pode cansar daquilo que a gente faz ou receber uma proposta no mercado. Quando a gente tem empresa familiar, por mais que você fundou sua empresa, por mais que você esteja ali e ame o que faz, é o seu negócio da sua vida, que te dá o seu sustento, mas muita coisa pode acontecer no meio do caminho, né? Coisas boas e coisas ruins. Caso algo aconteça, quem está sendo preparado para assumir isso? Então, vamos dizer que você tem uma grande oportunidade de abrir mais uma empresa, de abrir filiais, de abrir outras unidades. Tem gente sendo preparada para isso? Se você tiver a oportunidade de sair daqui para um outro negócio onde você teve a oportunidade de atuar, tem gente preparada para assumir o seu? E vamos dizer que aconteça, porque também, né, a vida está cheia de imprevistos. Você sofre um acidente, está com alguma doença que te afaste das atividades, e aí, como que fica esse negócio? E ainda mais quando a gente está falando que ele é fonte de geração de renda, e geralmente não é fonte de geração de renda só para o fundador, para sua família e para a família de todos aqueles que trabalham na empresa, né? Então, olha que impacto. Então, assim, estou trazendo isso porque eu já passei por essa situação em consultorias, tá, com empresários, e foi essa a minha abordagem. Precisamos manter o negócio de pé e, para isso, alguém precisa estar sendo preparado, mesmo que você resolva só levantar da cadeira daqui a 20 anos, né? Mas precisamos estar fazendo esse trabalho. A gente costuma falar assim, qual é o tempo que você leva para fazer um processo de sucessão? A gente fala assim, 30 anos. Por quê? Porque, assim, são muitos fatores envolvidos, como você falou, né? Vamos falar assim, não, eu não quero... Eu, particularmente, estou com 55 anos, não quero parar de trabalhar agora, eu quero parar de trabalhar daqui a 20 anos. Mais ou menos. Se der, ainda trabalho até um pouco mais, com certeza absoluta. Essas também. Vou dar trabalho para os meus sucessores. Pois é. Então, assim, se eu ainda quero trabalhar mais 20 anos, mas, assim, o que eu aprendi também já vem de 30 anos atrás. Sim. Então, para mais 20 anos. Então, o que acontece? As pessoas levam tempo na sua formação. E as empresas também mudam muito. Então, eu preciso estar me adaptando toda hora. E, assim, é preciso... É engraçado. Eu tenho feito um outro trabalho paralelo sobre longevidade. Literalmente, sobre a questão da longevidade. E na longevidade, a gente sempre fala assim, existe uma coisa chamada finitude. E essa finitude pode ser por uma questão, literalmente, porque a gente vai para uma outra dimensão, pode ser uma finitude também porque eu cansei, né? Então, assim, eu escuto muito, né? Oi? Ciclos que se fecham, né? Eu escuto muito o empresário falar assim, eu cansei desse meu negócio, ele é muito bom, ela para ser mantida, eu não quero fechar, mas eu não aguento mais, eu quero fazer outra coisa. Então, assim, são ciclos que se fecham para a pessoa, mas o negócio é bom. Tem várias pessoas que vivem daquele emprego, tem vários fornecedores que vivem da prestação de serviço para aquela empresa. Então, você tem uma responsabilidade social muito grande. Então, assim, é necessário pensar sobre tudo isso. Tem uma situação aí que eu tenho atendido, que é uma empresa em que o mais novo sócio tem 65 anos. E, assim, é uma discussão, porque não se preparou.
para pensar como é que seria essa transição. E aí tem um lado bem difícil, porque às vezes os sócios, às vezes as pessoas assim mais idosas, têm dificuldade também de entender que o mundo mudou, que o formato do seu negócio foi afetado pelo mundo. E você precisa mudar a forma. Mas deu sempre certo, está com 30 anos que dá certo. Oh, que maravilha! Não quer dizer que vai dar mais 5 anos certo. Então, essa questão de preparar é um processo contínuo. Eu costumo dizer que, geralmente, é um trabalho de longo prazo, que às vezes para. Então, assim, como é que o RH pode tocar nesse sentido, às vezes, com a empresa? É perguntar quem seria o sucessor. Como é que faria se você desejasse fazer? Não vamos nem colocar em outra dimensão, mas imagine que você quer fazer um desejo de fazer um intercâmbio de 6 meses, fora do seu estado, do seu país e tudo mais. Como é que você vai fazer com essa empresa? Você vai estar preso porque não consegue sair, né? Porque não consegue preparar ninguém? Então, assim, e hoje, com tanta mobilidade que a gente tem, com facilidades de ir e voltar, então, são perguntas que eu acho que todos nós precisamos fazer. E as pessoas da área de recursos humanos têm que levar esse questionamento. É lógico que vai depender muito do perfil de cada empresa, vai depender muito da cultura organizacional, do perfil do empresário, porque tem empresário que não dá abertura. Né? A gente sabe, nós sabemos disso, né? Mas não custa. Às vezes, uma forma de abordar bem interessante é pegando matérias. Por exemplo, agora a gente teve um fato que o Abílio Diniz, a morte do falecimento do Abílio Diniz. A pergunta, né? Como é que vai ser a sucessão? No dia seguinte, a pergunta já era essa, né? Quem ocupa a cadeira? E eu até vi pessoas, Sâmia, falando, nossa, acabou de falecer, já estão fazendo essa pergunta, mas a empresa não para, né? Então, assim, a gente sendo assim, bem nu e cru, né? E já passei por falecimento de pessoas também dentro das empresas. Acontece, né? Acho que muita gente que está ouvindo a gente nós também faz parte, né? É uma das partes que a gente sabe que vai acontecer na vida. A gente espera que seja muito lá na frente, mas faz parte, né? E quando uma pessoa falece, logo a gente precisa substituir, porque uma empresa é como se fosse uma grande engrenagem. Então ela precisa que todas as peças estejam ali funcionando plenamente para que ela continue, né? Existindo com a sua eficiência que já existia. Uma peça saiu, seja por motivo que for, e falecimento é só um motivo de saída, né? Se a gente olha nu e cruamente, de forma assertiva, a gente precisa substituir essa pessoa. E muitas vezes o que a gente vê é isso. Não tem ninguém. Não tem ninguém que saiba o que está acontecendo ali naquela cadeira. Pois é, no caso aí do Abílio Diniz, eu não cheguei a ver quem seria o sucessor dele, mas acredito que ele tenha... Não foi nomeado ainda. Eles estão com algumas pessoas mapeadas, até onde eu li, tá? Nas últimas matérias que eu acompanhei. Depende aqui do dia, tempo e horário que as pessoas vão ver a gente também, assistir a gente aqui, ouvir esse episódio de podcast, mas talvez isso tudo já tenha mudado, né? Mas tinha sucessores sim, e tinham acho que 2 ou 3 pessoas ali, e isso também é uma prática, né, Sâmia? Que eu acho legal a gente falar, nem sempre é uma pessoa para uma cadeira. Sim, sim. E outra coisa bem interessante, você falou uma coisa que eu acho que vale a pena voltar. Tipo assim, mas como é que a pessoa mal faleceu e já está pensando nisso? Não, isso tem que ser pensado antes do falecimento. O falecimento foi apenas um fato, porque assim, pegando também o gancho que você falou, gente, quantas pessoas precisam desse emprego para colocar comida nas suas casas? Você está falando de uma responsabilidade social gigantesca. Então, assim, isso não é uma afronta. Você está falando que eu vou morrer. Não, nós vamos morrer, nós vamos, né, falecer, mas tem que ser pensado nisso sim. E aí eu vou pegar um outro gancho que você tinha colocado lá atrás, sobre como é que fica essa questão da cultura organizacional, tendo como foco a questão do fundador. Bem, em todas as empresas familiares, de uma forma geral, o fundador ainda estando vivo, ele tem uma forte sim, vínculo, uma relação da cultura da organização com o estilo de personalidade, o estilo de crença, de conduta dele. Tem uma relação direta com isso, sim. A não ser que ele tenha cada vez mais, durante o desenvolvimento da empresa, de se distanciado e tenha sido feito um processo de delegação para criar um outro modelo de cultura organizacional, onde ele foi passando efetivamente isso já ao longo, vamos falar assim, do seu trabalho daquela empresa. Mas o que a gente costuma observar é que não é que tem que pedir tudo para o fundador, não. Se o fundador for centralizador, sim.
Mas se o fundador não for uma pessoa centralizadora e que ela vai delegando, ela já está dando o tom dela dentro da organização. Então, assim, a relação entre a cultura organizacional com o estilo, digamos assim, do fundador, tem uma relação direta, seja ele sendo centralizador, seja ele sendo uma pessoa que delega, e que ele não seja centralizador. Agora, o fato de pedir opinião, ou pedir mesmo a permissão, vai variar muito com o estilo desse empresário, desse fundador. Porque é comum a gente ver empresas, né, que você tem essa presença muito marcante do fundador, né? Não apenas aqueles que têm realmente uma visão forte, que são mais impositivos, mas muitas vezes até porque eles são bonzinhos, que eles são caridosos, que eles são extremamente empáticos, que eles estão muito presentes ali na operação, né? Acabam formando, inclusive, vínculos pessoais com as pessoas que trabalham ali, e elas viram essa referência. Né? Eu já estive em várias empresas que daí você chega, a pessoa às vezes até já saiu ou está bem nesse processo já de cortando o vínculo e as pessoas ainda se referem a ele como dono. Né? E o que eu queria trazer para essa pauta também? Isso muitas vezes causa uma dificuldade, né? Porque o sucessor ele fica muitas vezes nessa sombra. Né? A imagem, a força dessa personalidade que estava ali é tão forte que faz uma sombra gigante sobre ele. E muitas vezes as ações que ele traz são vistas como erradas, mas não é que sejam erradas, é que são diferentes daquelas que seriam feitas por uma outra pessoa com outra personalidade. Né? Então, assim, é um desafio, e eu acho que isso também, assim, por isso que eu trouxe até o ponto de cultura, porque o próprio RH, ele precisa, quando a gente troca, e isso vale, né? A gente faz também quando você tem, por exemplo, mesmo não sendo empresa familiar, mas empresas onde você tem troca de CEO, né? Grandes empresas. Uhum. Quando você troca uma dessas peças, geralmente você tem um movimento de cultura embaixo que vai acontecer porque você muda vários elementos. Você traz uma forma, muitas vezes, de comunicar diferente, você traz ali rituais diferentes. Então, assim, você vai ter uma transformação, que muitas vezes é uma transformaçãozinha pequena, se a empresa tem uma cultura extremamente forte, às vezes uma cultura ali mais percebida, né? Quando é uma cultura, por exemplo, mais focada em relações, e de repente vira uma cultura de performance, ou o contrário, né? E daí a gente sente ali, as pessoas acabam sentindo, até pessoas que acabam saindo da empresa, muitas vezes, por conta dessa troca de gestão. Mas, enfim, daí quando a gente fala das familiares, eu vejo que uma das coisas importantes para o RH conduzir também é essa validação, esse estudo, mapeamento de cultura, né? Porque a gente trabalha muito com esse modelo, fazendo o levantamento das tipologias culturais, dos seus elementos, mas montando essa análise do as is to be, ou seja, como que a gente agora, como é que a gente vai ser? Porque se a gente está passando por uma mudança de sucessão, talvez o próprio posicionamento da empresa também mude um pouco, né? Então, assim, não é olhar só para a sucessão, mas é olhar tudo que vem junto com ela. Eu diria assim, que a gente pode fazer várias análises na sua fala. Uma situação que às vezes a gente pode ver é que, de fato, o fundador, ele acaba que ele não consegue, de fato, delegar, porque ele se sente muito ainda no poder e aí entra uma questão de vaidade, de apego. Por outro lado, também existe a situação da pessoa que vai fazer a sucessão, né, que vai entrar no lugar do fundador, digamos assim, que ele não se sente seguro. Ele se sente literalmente à sombra. E tem um outro fator, porque às vezes aqueles colaboradores da empresa tinham um vínculo efetivo com o fundador e não com o seu sucessor. E aí, muitas vezes, eu percebo também que os próprios colaboradores acabam sabotando o sucessor. Então, assim, existem muitas variáveis para a gente poder verificar aí. E aí, assim, a cultura, antigamente, na época do seu pai, do seu tio, do seu avô, sei lá o quê, era assim. Agora que você está querendo mudar, por quê? Porque está mexendo com o meu status quo. E aí eu acabo criando uma certa resistência ao processo e eu vou transformando também o sucessor numa sombra. E se o sucessor não conseguir definir, de fato, a sua linha de trabalho e conquistar as pessoas, porque, querendo ou não, para quem vai suceder, não é fácil também dar o seu tom, dar a sua linha, para fazer uma mudança numa equipe que já estava acostumada com outro modelo. Então, uma vez eu vi até um artigo, inclusive, falando assim, você acha que é fácil ser filho do Abílio Diniz? Por quê? Porque, assim, no caso específico, agora pegar o Abílio Diniz de novo.
uma pessoa de personalidade forte, uma pessoa poderosa, uma pessoa que conseguiu se estabelecer. Não é fácil, né? Você, dentro dessa pessoa tão determinante, marcante, você encontrar o seu espaço, né? Então, e isso acaba afetando a cultura da organização como um todo, nessa transição, digamos assim. Mas, olha, tudo que envolve o processo de sucessão, eu diria assim, que não tem uma fórmula mágica, não tem uma receita, tem caminhos que a gente já viu acontecendo, alguns deram certo em algum lugar, e às vezes não dá certo em outro local. Então, é um trabalho muito, vamos falar assim, eu acho um trabalho belíssimo, extremamente desafiador e complexo, mas que é necessário ter esse empenho para fazer com que as empresas mantenham a sua própria longevidade. Excelente. Eu queria trazer aqui também o ponto, né, que tem tudo a ver com o que você falou agora, da questão do respeito ao que foi construído, né? Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está fazendo um processo de sucessão, mesmo quando a demanda já chegou, né, de vamos estruturar, vamos montar o plano de desenvolvimento, vamos definir as pessoas que podem ser esses sucessores, é a gente trazer essa questão do respeito ao que foi construído até ali. Então, assim, a gente não pode chegar e falando assim, esse estilo de gestão até aqui está errado, essa cultura está errado, isso daqui não funciona dessa forma. Funciona, tanto que a gente está ali naquele ponto com uma história construída, né? Então, assim, o importante é realmente a gente ter essa clareza, e por isso que eu acho importante o fundador participar dessa conversa, do que precisa ser mantido dessa empresa, né? O que nós queremos realmente levar daqui para o futuro e quais as transformações que nós queremos fazer. Quem está acompanhando a gente aqui, eu acho que fica bem claro que a gente começou com a conversa falando simples e puramente de sucessão e que muitas vezes o RH acostumado com processos de sucessão, onde a gente faz ali mapeamento de posições críticas, identifica quem são as pessoas que estão sendo preparadas para aquelas posições, define os gaps de competência, começa esse desenvolvimento. E quando a gente olha para essa sucessão de empresa familiar, é muito mais complexa, porque a gente está falando do negócio, né, do direcionamento do negócio em si, a gente está falando de cultura, a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando muito de comunicação interna, como que isso vai ser comunicado, de comunicação externa, como que o mercado vai receber essa nova pessoa, como que o mercado vai receber esse sucessor, como que vai ser esse processo. Então, assim, são muitos elementos, né? E daí eu queria puxar até o ponto desse papel do RH. Então, assim, a gente fala muito aqui do papel do RH estratégico, e a gente fala, RH estratégico tem muito a ver com a questão de postura, de protagonismo, de responsabilização, de iniciativa, visão do negócio, né? Visão do negócio para conseguir alinhar a estratégia, cultura com as pessoas que são quem vão conduzir aquela performance. Então, assim, uma vez que a gente está falando da principal cadeira da organização, é extremamente estratégico. E, assim, a gente tem que ter essa coragem de entrar nessa conversa, de conseguir influenciar, trazer cases externos. Então, assim, essa conversa aqui é muito valiosa, gente, porque, assim, a gente está trazendo questões que, com certeza, vão ajudar você a pautar aí uma conversa de sucessão, um plano de sucessão, e que ele não é algo, apesar de que eu acho que precisa ser puxado, né, pelo próprio RH, conduzindo esse processo junto com o fundador, mas ele não é um processo só do RH, exatamente por conta dessas variáveis todas. Né? Literalmente, como você falou, o RH tem que entrar com uma visão estratégica de negócio. Eu vou contar um case bem interessante. Lembra das panelas Clock, panelas de pressão? Uma vez eu li sobre o case deles e teve um processo de sucessão. Era um italiano, se eu não me engano, não lembro exatamente, ou era europeu, que quando veio para o Brasil, no início das colonizações aí europeias no Brasil, e ele criou a fábrica de panelas Clock de pressão. E a empresa, durante 1000 anos, sei lá, 1000 não, mas assim, de vários anos, ficou estabelecida, super bem estabelecida, só com panela de pressão Clock. E, enfim, acabou que o dono faleceu e a herança foi dada para uma sobrinha, única sobrinha, digamos assim, e ela era médica. E ela chegou para cuidar da fábrica de panelas Clock.
Ou seja, ela não tinha, ela mesma colocava no relato que eu tinha lido, né? Ela mesma não se sentia hábil e nem com a competência para tocar um negócio, né? Uma fábrica de panela totalmente fora da formação dela e tudo mais. E aí entra bem o papel do RH, de ajudar. E o RH, tendo uma visão estratégica, apoia como um todo, porque foi o que ela percebeu, chamando consultorias e pessoas para ajudar, que não tinham como a empresa continuar só com um único produto de panela de pressão. Porque deu muito certo fazer a panela de pressão quando o tio dela chegou no Brasil, que não tinha panela de pressão. Então, o mercado, olha só a olhar do RH. O RH tem que ajudar a olhar, porque o mercado, naquela época, permitia, porque era um negócio altamente inovador e único, digamos assim, no Brasil na época. No momento em que outras fábricas foram surgindo com outros produtos que foram se posicionando no mercado de uma outra forma, e ela pegou essa empresa com esse único produto, ela teve que transformar a empresa inteira. E a transformação da empresa dela inteira foi a diversificação de produtos, um novo posicionamento no mercado. Se o RH não está atento ao negócio de forma estratégica, como que ele pode preparar as equipes para atuar estrategicamente dentro da empresa, para que a empresa possa ser mantida? Né? Então, assim, numa situação dessa, ela precisaria, sim, de todo um apoio do pessoal de recursos humanos para ajudá-la, né, a manter esse negócio e fazer um reposicionamento do mercado. Quer dizer, não é só o pessoal da linha de produção ou de design de produtos ou de mercado. É uma equipe trabalhando junto para a organização. É bem por aí. A RH tem muito trabalho para fazer, viu? Tem muito trabalho pela frente, mas é isso, precisa ter realmente esse poder de influência, de estar ali, de conseguir sentar na mesa e conduzir essas conversas, né? Tem um case também super bacana, para quem quiser depois pesquisar, eu vi o vídeo através do YouTube, você joga lá, Curioso Mercado, eles têm vários vídeos de negócio bem legais, negócios do Brasil principalmente, mas Curioso Mercado Tramontina. Daí vocês vão ver lá a história da Tramontina, não sei se a Samia conhece também esse case, né? Mas eles começaram no sul do Brasil, também vindo por imigrantes, começaram fazendo ferraduras, depois canivetes, e ali foram evoluindo, e daí o pai faleceu, que era o fundador, o filho assumiu, e dali veio a ideia de começar, né, depois com alguns acontecimentos, ele começou a fabricar facas, e depois vieram os talheres, e assim foi, mas era um produto vendido no Brasil, vendido diretamente em alguns lugares e tudo mais. E daí segue essa história, chega no ponto que o herdeiro, né, que foi formado como sucessor, e daí lá conta essa história inteira, assume, começa esse processo de sucessão, e quando ele senta nessa cadeira, ele já traz, primeiro ele começou na área comercial, então a gente já vê isso como é interessante, né, então ele começou como vendedor, né, vendendo os produtos, conhecendo os produtos, estando ali à frente com os clientes, entendendo, né, o que eles gostam e as objeções, voltando para a fábrica, trazendo melhoria de produto. E quando ele assume a empresa, ele resolve diversificar produto e levar a internacionalização da empresa. E daí a empresa faz um boom, né? E daí a empresa ainda cresce muito. Gigantesca. Mas isso, com o processo todo de formação de sucessor, muito parecido com isso que a gente vem falando, começando lá de baixo, entendendo o negócio, crescendo, sendo desenvolvido, sendo preparado para isso. No caso deles, foi muito ali olhando para essa cultura, mantendo os valores que eram muito sólidos, definindo isso, que é o que eu falei para vocês também, esse modelo que a gente sempre desenha do As Is to Be, o que a gente precisa manter, o que a gente não abre mão e o que a gente pode mudar, né? E porque se a gente não define, a gente perde no meio do caminho. Então a gente tem que ter essa clareza, né? O que a gente vai manter, custe o que custar. E uma das coisas que eu até brinco com os meus clientes, quando eu estou apoiando nesses processos, e fica aqui essa brincadeira para o RH também poder descontrair no meio desse processo, que eu falo que quando a gente tem um agente externo cuidando desse processo de sucessão, e o RH pode ser esse agente externo, ajudando ali nessa condução, nesse desenvolvimento, nessas etapas, a gente evita a briga no almoço de domingo. Né? Então, eu sempre brincava diminui as brigas. Eu brincava com meus clientes, vamos resolver tudo aqui nessa sala agora, que no domingo vocês precisam almoçar em paz, em família, e não levar esses temas para discussão de domingo, né? Porque empresas familiares também têm isso, né? As discussões, as conversas, elas acabam extrapolando a nossa sala de reunião, né? Indo para o momento do carro, da casa, do encontro familiar, enfim. Quanto mais efetivo, quanto mais produtivo a gente conseguir ser dentro do ambiente de trabalho, mas a gente vai poupar, inclusive,
essas demandas externas e conduzir de uma forma efetiva. Samia, estamos chegando já quase no nosso finalzinho. O que eu queria que você deixasse para o pessoal? Se você tiver que dar, assim, aqueles conselhos de ouro da sua experiência, do tipo, isso daqui você não pode abrir mão, ou isso daqui você começaria por aqui, tá com você. O que você acha que é fundamental, profissional de RH que vai apoiar dentro desse processo, ou que vai iniciar esse processo? O que deveria fazer ou o que não deveria fazer? Olha, eu diria assim, entenda que o que a gente está falando, de fato, é um processo. Não tem um fim, pode ter um começo. Então, assim, estabelece um momento de começar a falar sobre o assunto, a discutir esse assunto com os fundadores, a levar essa pauta para ir pensando. Não espere que vai ser uma coisa a ser resolvida da noite para o dia, porque não vai ser. Uma outra coisa também que eu sugiro é assim, um bom ponto de partida é discutir, começar a discutir sobre o que é de interesse da empresa e das pessoas envolvidas. Um outro aspecto que eu acho assim, fundamental é alinhar a expectativa do projeto de vida de cada uma dessas pessoas versus a empresa. Porque é preciso saber se o meu projeto de vida, que posso ser uma sucessora, tem relação direta com esse negócio. Então, assim, não adianta também fazer todo um trabalho de desenvolvimento, pensar um plano para uma pessoa, se você não faz a pergunta mais óbvia, o que é que você quer para a sua vida? Por mais que nós saibamos que o que a gente quer para a nossa vida varia muito também em função do momento de cada uma das nossas fases da vida. Mas essa é uma pergunta que está sempre sendo necessária ser feita. Semana passada eu estava conversando com um empresário que eu fiz exatamente isso. Qual é a sua idade? Aí ele falou 50 e pouco lá. Aí eu falei assim, quais são os seus projetos de vida? Como é que você se vê para os próximos 20 anos? Porque é isso que vai nortear, inclusive, o teu processo de sucessão. Sim. Então, assim, não deixe escapar a discussão de projeto de vida como ponto de partida para discutir o processo de sucessão. Era isso, a dica que eu daria. Excelente, gente. Espero que vocês tenham curtido essa nossa conversa, aproveitado, tido vários insights. Lembrando, tá o LinkedIn da Samia aqui, então, assim, quem quiser já entra lá em contato com ela, se conecta com ela, manda dúvida, manda pergunta, que ela tá sempre super aberta para falar sobre esse tema, beleza? E se quiser conversar com a gente também sobre sucessão, sobre outros temas, estamos aqui na Intentos, sempre disponíveis para apoiar, para fomentar a valorização aí do nosso querido RH. Obrigada, Samia. Obrigada, Lília. Obrigada a todos. Tchau, gente. Obrigada para quem esteve aqui com a gente. Tchau, tchau.